Bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu Deus, bom dia, Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o meu e o teu, soberano Deus. Bom dia, Wilson Matos, idealizador deste canal de televisão, ele, a família, Val Barrio Nuevo, nosso diretor-geral, pastora Rita, nossa produtora, na máquina eletrônica maravilhosa. Você tem aí o Lucas Emanuel, Rodrigo Cordeiro, na sala de redação, a sala número 2. E a você, a nossa grande e extraordinária audiência, que Deus abençoe a tua vida. Bom dia, Coronel Aldilene. Como vai, Vossa Excelência? Vossa Excelência deve estar bem, mas eu também. Bom dia a todos, que Deus abençoe, que seja uma semana direcionada pelo Espírito Santo e que você consiga refazer as realizações que você planejou para essa semana. Que Deus te abençoe grandemente. Valeu. Eu estava dando uma olhada na pauta aqui, o meu caro amigo e companheiro Lucas. Aí depois você providencia a segunda via para mim, já está providenciando? Tá. Hoje é a senhora que faz a oração, tá? Ontem eu não vinha também, era feriado, depois acabamos vindo, fizemos a programação, trabalhamos. E a senhora também, eu sei que trabalhou bastante ontem, mas a oração é por tua conta. Amém? Amém. Vamos lá, então. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós apresentamos as nossas vidas e a vida de todos aqueles que têm acompanhado esse programa. Pedimos também, Senhor, por cada pessoa, cada família, Senhor amado, aqui de Maringá, da região. Pedimos pelo nosso estado, pedimos pelo nosso país, Senhor. Que tu derrames a tua bênção, Senhor amado. Eu sei que o Senhor pode mudar a sorte de um país, pode mudar a sorte das famílias. E é isso que nós pedimos, a tua intervenção, Senhor. Nós queremos, Pai amado, um país mais tranquilo, que a paz seja estabelecida. Senhor, nós não queremos uma utopia, mas nós queremos, Pai, que seja melhor, um lugar melhor para se viver, onde haja paz, onde as mulheres e as crianças não sejam torturadas, não sejam mortas, não sejam espancadas, Pai, onde as pessoas não sejam furtadas, enganadas, onde a corrupção, Senhor, não seja tão grande como nós temos visto ultimamente no nosso país, Senhor. Senhor, nós queremos a esperança de um país melhor, de famílias melhores, Senhor amado, que nós possamos, Pai amado, sair às ruas e ter tranquilidade, Senhor amado. Queremos, Pai, que Tu abençoe as famílias, que Tu visite, Senhor amado, cada pessoa, que o Senhor amado toque naquelas que estão doentes, Pai amado, seja fisicamente, seja emocionalmente, que Tu, Senhor amado, permita que essas pessoas retire das gavetas os seus sonhos, Pai, coloque em prática, Senhor amado, porque não adianta sonhar se não houver realização. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoe esse país, abençoe esse estado, abençoe Maringá e a nossa região, Senhor. Entra nas casas de uma forma especial nessa manhã, Senhor, e realize, Senhor amado, o desejo do coração das pessoas, mas o desejo bom, Senhor, porque nós sabemos que existem pessoas más que pedem coisas ruins, Senhor amado, para as outras. Pedimos que o Senhor transforme, Senhor, o interior das pessoas. Senhor amado, que toda maldade que há dentro das pessoas, Pai, sejam eliminadas, Pai, e que a Tua paz seja estabelecida no nosso país e nos lares. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. No próximo feriado aí nós estaremos entrevistando, vou conversar direitinho com o Wilson Matos, já tive uma primeira conversa com ele aqui no programa. E também, logo eu vou trazer o Cláudio Ferdinandes, meu amigo de muitos anos, os dois amigos de muitos anos. Olha, nós vamos para... Oi, Lucas, tá bom, atentado em Mandaguari. Homem mata a esposa daqui a pouco na programação. Segura aí. Antes, porém, nós vamos para a reflexão do missionário Massal. No ar. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus.
Eu estou tendo o prazer de estar aqui do lado de um servo de Deus, o irmão Luiz. E nós temos uma palavra nessa manhã que está aqui na Bíblia, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Pessoas sem paciência, pessoas que discutem no trânsito, se brigam no trânsito, filhos que discutem com a família, com os pais discutem com os filhos, patrões que não têm paciência com os funcionários, trata como a pessoa não fosse um ser humano. Quantos problemas de gritaria, pessoas que tratam a pessoa na base da gritaria, não tem paciência. Mas a hora que a Bíblia diz em Provérbios 15, a partir do versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua do sábio adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós temos que ser pessoas bondosas, amorosas, cheias de paciência, não ser pessoa mal, que só sabe gritar, não tem paciência, trata as pessoas como fosse um animal. Mas nós temos que ser um cristão, praticante da palavra. A Bíblia diz que conhecerei a Deus, temos que conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Primeiro a gente tem que conhecer a Deus, de buscar intimidade com Ele. E nós estamos vivendo uma vida, ultimamente, com pessoas precisando de paciência e mansidão. E a Bíblia nos ensina o fruto do Espírito, que é paz, alegria, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mas o fruto da carne do mal é ira, discórdia, dissensões, gritaria, bebedice. São coisas que não agradam a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que estiver na carne não pode agradar a Deus. Nós temos que estar rendido a Deus. Fique em paz, irmão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aí, eu quero mandar um abraço especial. Obrigado, Massal, parabéns. Ontem aí um especial para você, 30 anos de casado, não é? A você, a Roneide, que Deus abençoe a tua vida. E nesse momento, coronel, a pastora Rita deve estar lá em casa. Eu não fui levar café para coronel, eu conheço ela. Não fui levar água para ela, não fui... E eu gosto, porque daí eu também tenho, né? Faz falta o cafezinho. O café dela é muito gostoso. Olha, eu falei Mandaguari, é verdade. Atenção, Rodrigo Cordeiro, atentado a tiros em Mandaguari. Você coloca no ar pra gente. Vai lá, Rodrigo. Situação grave aconteceu na cidade de Mandaguari, um atentado a tiros. O jovem Christian de Lima Muniz, de 17 anos, que você vê nas imagens, ele foi executado a tiros na rua Ana Antônio de Jesus, num conjunto de Mandaguari. O crime aconteceu na noite de ontem. De acordo com a polícia militar, Christian participava de uma festa de aniversário quando suspeitos apareceram em uma motocicleta, chegaram em frente à residência onde acontecia a festa. Testemunhas relataram que o rapaz foi chamado pelo próprio nome e quando foi sair para fora do imóvel, ele acabou sendo surpreendido pelos disparos. Além de Christian, outros 2 jovens também foram baleados. Um deles seria o irmão da vítima. Procurou atendimento no PAN de Mandaguari por meios próprios. O outro, um adolescente também de 17 anos, foi socorrido por uma equipe do SEAT de Apucarana e foi encaminhado até o Hospital Universitário de Maringá para receber os atendimentos. E ele sofreu ferimentos de arma de fogo nas nádegas e também na perna, mas fora de risco de vida.
As equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local. A Polícia Civil iniciou as investigações para estar apurando a motivação e identificar os autores deste crime, que até o momento ninguém foi preso. Rodrigo Cordeiro, meu Deus do céu. Volta um pouquinho as imagens para Coronel comentar esse caso. É um caso triste. Isso não acaba nunca, não é, Coronel? Pode voltar as imagens aí. É difícil, né? A violência, o homicídio é muito difícil. Tanto é que isso aí é desde o início dos seres humanos, né, da criação humana, nós já temos a questão do homicídio. E há vários fatores. Aí, com certeza, algum tipo de acerto de contas, né? Não sei qual que é o problema, não vou comentar porque não quero fazer deduções. O rapaz é muito jovem, a família deve estar muito abalada. E, pelo que eu fiquei sabendo, era aniversário dele, né? Aniversário do jovem. E alguém bateu, ele foi atender achando que era algum convidado e foi morto. Mas, com certeza, isso é algum acerto de conta. Quando investigar, vai ver que tinha algum vínculo, algum problema entre esse grupo que esteve lá e esse rapaz, infelizmente. 17 anos, felizmente uma grande perda, poderia ter um futuro brilhante, mas acabou dessa forma. Olha, gente, eu tenho informação sobre a prova Tiradentes. Recorde público em vitória brasileira, marcou a 49ª prova rústica Tiradentes em Maringá. E essa tradicional prova ela reuniu em torno de 10 mil concorrentes. Não é brincadeira, viu? Foi terça-feira, ontem, dia 21, teve como destaque a vitória de um cascavelense, uma pessoa de Cascavel, o Edelson Ávila Almeida. Ele ganhou a prova mais importante, a prova masculina. Coronel, por falar em prova Tiradentes, foi um militar que criou essa prova, né? Essa prova foi criada pelo 4º Batalhão. Na época, quem idealizou foi hoje o Major Lauri, então o Tenente Lauri, à época, né? César Bittencourt, né? Lauri César, lembrei. Isso, Lauri Bittencourt. Então, na época, ele era o Relações Públicas do batalhão e nós, sempre no dia 21, por ser patrono da Polícia Militar Tiradentes, tem que se fazer algum evento, os batalhões precisam fazer algum evento. E na época ele idealizou esse evento. Tanto é que a corrida sempre aconteceu enquanto estava à frente do batalhão, estava sob a coordenação do batalhão no dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, homenagem ao patrono da Polícia Militar, né? Aliás, é das polícias militares, né? Ele também é patrono da Polícia Civil. Então sempre foi feito, foi aumentando essa prova, a complexidade foi aumentando e chegou um momento que acabou passando para a prefeitura, acabou assumindo, né, essa coordenação, mas sempre com a participação da Polícia Militar. Mas realmente, eu trabalhei muitos anos na prova rústica Tiradentes e naquela época nós alojávamos todos os atletas, nós providenciávamos alimentação, pousada, então era uma logística bastante grande na época. E nós tínhamos muitos participantes, porque é uma das etapas, né, classificatórias aí para o brasileiro. Então, realmente é uma prova extremamente importante, e não só na questão do brasileiro, mas ela movimenta todo o comércio de Maringá, né? Porque eles vêm, tem que vir com antecedência, precisa dormir, então tem alimentação, tem a questão da hotelaria, e o comércio em geral, que sempre o pessoal compra alguma coisinha para levar, né? Ninguém vem a Maringá e não compra uma lembrancinha que teve em Maringá. Então, realmente é uma prova extremamente importante, que foi criada pelo batalhão e que hoje movimenta toda a estrutura e o comércio de Maringá. Nós temos imagens. Alô, Lucas, coloca no ar para a gente aqui no Bom Dia Maringá. Vai lá. A 49ª edição do evento bateu recorde de participantes e contou com atletas de 229 municípios e 8 países. Edelson completou os 10 quilômetros em 29 minutos e 53 segundos, conquistando o título pela primeira vez. No feminino, a queniana Viola Jelagat Kosgei
venceu com o tempo de 33 minutos e 30 segundos, também em sua estreia. A competição, realizada no feriado de Tiradentes, reforçou o destaque de Maringá no cenário esportivo nacional. Uma das mais importantes do Brasil. E a Coronel pode voltar as imagens aí. O Ricardo Barros estava lá. Parabéns, Ricardo. Grande abraço. A Coronel tem os demais resultados aí. Por favor, Coronel. Nós tivemos aí o geral masculino, o Ederson de Ávila Almeida, que é de Cascavel, que você já até comentou, né? Sim. Pessoal daqui da nossa região. O geral feminino foi a Viola Gelagatti Cosgei, categoria PCD masculino, né, o Diego de Souza Vieira, categoria PCD feminino, a Sandra Eli Batista Palma, categoria morador masculino, ou seja, morador aqui de Maringá, Abidiel Renan Gonçalves Martins, categoria morador feminino, Simoniele Lilian Kovalcos Seratiuk. Nossa, que nome, né? Que nome, é verdade. Nome diferente. Categoria servidor masculino, Everton Kremer Bernardo. Categoria servidor feminino, Pamela Nahaila da Silva Bezerra. Categoria militar masculino, Michael de Paula Passos. Categoria militar feminino, Simone Sakakibara da Cruz. Olha aí, ó, tá aí as informações para você, inclusive na tela com a narração da Coronel Aldilene. E essa prova realmente é tradicional desde 1975 e ela segue como uma das principais ou um dos principais eventos do Brasil. Não é só de Maringá. E atenção, daqui a pouco, me parece que Mandaguaçu, a Coronel está sabendo também, houve feminicídio, o Coronel? Feminicídio. Feminicídio em Mandaguaçu. Você fica preparado aí. A nossa sala de redação está trabalhando em cima de notícias mais apuradas, notícias mais da hora, inclusive com informações da agora de manhã, dessa madrugada para esta manhã. Você vai ficar informado de tudo que está acontecendo. E atenção, mais uma vez aconteceu. Moto atropelou quem? Alô, Rodrigo Cordeiro, é contigo. Imagens de uma câmera de segurança acabaram registrando o momento em que um pedestre foi atropelado por um motociclista na manhã de ontem em Maringá. O acidente ocorreu na Avenida Brasil, na região do Maringá Velho, nas proximidades da Praça do Peladão. De acordo com as informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a vítima, um idoso, havia acabado de sair de uma panificadora e tentava atravessar a via, mas atravessava fora da faixa de pedestres. Neste momento, a vítima foi atingida pela motocicleta. Com a força do impacto, o pedestre sofreu traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave, sendo encaminhado a uma unidade hospitalar de Maringá. O motociclista também se feriu, recebeu atendimento no local, sendo posteriormente encaminhado ao hospital com ferimentos moderados. O acidente aconteceu a poucos metros de uma faixa de pedestres. Antes da chegada da Polícia Militar, pessoas que estavam nas proximidades retiraram a motocicleta da via. A polícia segue investigando as imagens para esclarecer a situação deste grave acidente. Olha, eu não sei se é um jargão meu, o que é, mas eu sempre falo, meu Deus do céu. Volta as imagens para a Coronel, que é especialista em segurança, inclusive direção defensiva, que como comandante e chefe da Polícia Militar do Estado do Paraná, que ela foi, um comentário ímpar aqui para nós do programa Bom Dia Maringá. Coronel, é contigo. Que coisa, hein? Olha, primeiro que esse senhor, ele passou onde não devia. E ele pode ver que ele sequer olha para a esquerda dele, né? De onde vem o movimento. Olha lá, ó, ele passa, ele não olha e passa devagar.
O outro problema é que o motociclista, ele não dirige defensivamente. Ó, ele não está em excesso de velocidade, aparentemente. Ele poderia ter diminuído a velocidade e até, pelo que dá para ver o movimento ali, ele poderia ter ido um pouquinho para a direita e evitado esse acidente. Mas as pessoas, elas querem sempre ter razão. Elas acham que se ela está na razão dela, não importa. As pessoas que têm que sair da frente. Só que ali, ó, os dois com certeza se machucaram, não sei qual é a gravidade desse senhor, mas os dois não prestaram atenção, né? Nenhum dos dois tomaram cuidado, aquele mínimo cuidado que é exigido para você atravessar uma rua, e o motociclista não dirigiu defensivamente, ou seja, ele só dirige. Então é necessário que você preste atenção na direção, ou seja, você dirige para você e dirige para os outros. Você não dirige só olhando para frente, você tem que dirigir olhando para frente, para o lado e fazendo uma previsão daquilo que pode acontecer à sua frente. Isso que é a direção defensiva. E ele não fez, ele poderia ter evitado esse acidente se não tivesse um outro veículo do lado dele, né? Ou pelo menos ter diminuído e o impacto seria mais suave, né, do que o que aconteceu aí, se ele não tivesse condição de ir para a direita. E a informação é de que o motociclista teve escoriações diversas e o senhor está internado em estado crítico no HU aqui em Maringá. Bateu a cabeça. É porque a moto pegou nele, né? Ele pode ver que a moto levou ele, né? Olha lá, carrega, a moto, né? Levou. Olha aí. E como ele estava distraído, ele foi jogado praticamente como um boneco no chão, né? A primeira coisa que bate é a cabeça. Se bateu a cabeça, nós sabemos que realmente é uma situação meio crítica. A cabeça sempre é uma situação que pode ter complicações, né? Pode ter edemas futuramente, edemas internos, e pode vir até vir a óbito. Mas é um acidente que poderia ter sido evitado, de ambas as partes. Alô, meu caro Cimei Menegas, bom dia, meu querido pastor. Ele é presbítero, mas presbítero também é pastor, não é? Vai ter uma festa muito bonita aí em Malu. Alô, Malu, um grande abraço para vocês. Coloca no ar aí as imagens, meu caro Lucas, vai lá. Alô, você de Maringá e toda a região. Prepare-se, porque vem aí uma festa daquelas que você não pode perder. Sensacional festa em Malu, distrito de Terra Boa. É sábado, dia 2 de maio, às 19h30. Tem Santa Missa para começar com bênção. E no domingo, dia 3 de maio, a festa continua com tudo. A partir da manhã, grandes festejos no salão, seguido com um almoço completo com churrasco, frango, leitoa, arroz, saladas, maionese e bebidas em geral. E atenção, a partir das 14 horas, grande leilão de gado. E ainda vai ter som ao vivo para animar toda a galera. Chame a família, convide os amigos e venha viver momentos especiais em Malu. Não esqueça, traga seus talheres. Sensacional festa em Malu. Tradição, alegria e união. Distrito de Malu, Terra Boa. A gente se encontra lá. Distrito de Malu, Terra Boa. Conheço bastante essa região aí, viu? Um grande abraço para todos vocês. Dia 3 agora de maio. Cimei Menegas diz que vai também. O Bom Dia Maringá quer a tua participação. Tem um número de telefone que vai aparecer aí no ar e você pode ligar, a gente vai atendendo, às vezes demora um pouco. O que é que você tem aí? Um problema no teu município? Liga para a gente, 998-4822. O que você tem? Agradecer a prefeitura, o prefeito, os vereadores, em função de serviços prestados que você solicitou, quer fazer uma homenagem, aquele asfalto que na administração anterior estava tudo bagunçado, mas agora mandaram arrumar, manda para nós, tá bom? Grande abraço, você pode entrar em contato com o programa através desse telefone, 998-48-2214. Ataque invisível. Como? Cerol atinge ciclista e provoca corte profundo no pescoço.
nós temos as informações do programa Bom Dia Maringá. O caso aconteceu na rua Cid Campelo, na região da Vila Barigui, quando o homem retornava de bicicleta para casa e passou por uma ciclovia, onde havia pessoas soltando pipa. A linha atingiu diretamente o pescoço da vítima, provocando um corte profundo e intenso sangramento. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestaram atendimento imediato e encaminharam o homem ao Hospital do Trabalhador. A Polícia Militar do Paraná esteve no local, mas não encontrou os responsáveis. Olha, um senhor de 51 anos de idade, um ciclista, isso aconteceu em Curitiba, mas serve como notícia de exemplo aqui para nós, não é, Coronel? Olha, o cerol é proibido, todo mundo sabe que corta, todo mundo sabe que pode matar, inclusive, porque se pegasse a jugular desse senhor, ele já estaria morto. E todo mundo sabe que é perigoso. Eu acho assim tão absurdo que as pessoas, apesar de saber do perigo, saber da problemática que é proibido usar cerol, continua usando e ainda vai para uma área que sabe que as pessoas usam, né? Que é uma ciclovia. É óbvio que a ciclovia as pessoas vão estar transitando de bicicleta, gente. Então a irresponsabilidade é tão grande e a falta de compromisso com a vida do outro é tão grande que faz as pessoas terem esse comportamento. E além disso, foge, né? Além de fazer a coisa errada, ainda não assume o seu erro e foge. Infelizmente, nós continuamos tendo a falta de compromisso com a vida. Bom, vamos supor que a senhora fosse um aspirante e estivesse com uma viatura aqui em Maringá, fazendo rondas preventivas. Se a senhora, Coronel, pegasse um elemento desse aí com cerol, o que a senhora faria com ele? Bom, a gente tem que fazer apreensão, como teoricamente ainda não colocou a vida de ninguém em risco, né? Você faria a apreensão desse material, faria o registro, faria o boletim. E no caso, se for adolescente, eu chamaria os pais e conversaria com os pais a respeito disso. E informaria também o Conselho Tutelar e a Delegacia de Infância e Adolescência para que fale com os pais, para que converse com os pais, porque é complicado isso. A pessoa já fica fichada, então, mesmo sendo adolescente. Ficaria o registro apenas, né? Nesse caso não ficaria fichado, mas ficaria o registro de que ela tem colocado a vida das pessoas em risco e que tem que o responsável dela ser chamado e ser informado disso, porque normalmente ou os pais permitiram, deve saber onde que estão os filhos, sabia que ia soltar pipa, verificou se essa pipa foi colocada, né? Porque o cerol, na verdade, é caco de vidro, né? Que é passado na linha. Então, assim, aonde que aprende isso, né? Você aprende em casa, normalmente você aprende em casa ou com amigos ou com companhias que você tem. Então, isso é um problema seríssimo e que deveria ser melhor regulamentado em termos de Código Penal, essa questão do cerol nas linhas, né, nas pipas. Deveria ser melhor regulamentado, porque tem causado morte ao longo dos anos. Olha, se você é de Maringá, está assistindo, tem filhos, tem parentes que fazem isso ou querem fazer isso, você ouviu o que a Coronel falou. Tem problema, dá problema, vai pagar por isso. E se houver morte, lesão corporal mais grave, essa pessoa teve sorte, viu? Não pegou a jugular, já está bem, já saiu inclusive do hospital, mas muitos têm perdido a vida em função do cerol. Inclusive aqui em Maringá também teve casos que nós colocamos na televisão aí há tempos atrás. Eu quero dizer o seguinte, ontem eu reclamei porque trabalhei, tá, mas lá em Guaratuba, na nova ponte, todo mundo trabalhando. O governador Ratinho quer fazer uma grande festa na inauguração da ponte de Guaratuba. Nós temos informações aqui no programa Bom Dia Maringá. Vai lá. Nesta etapa decisiva, os trabalhos ficaram concentrados nos acabamentos, como limpeza da pista, instalação de juntas de dilatação,
execução de meio-fio e finalização da capa asfáltica. No acesso por Matinhos, avançaram serviços de pavimentação, calçadas e itens de segurança. Já no lado de Guaratuba, equipes atuaram nas alças de acesso e na preparação da área para a inauguração. A estrutura começou a receber pintura, acompanhando o cronograma acelerado. Olha, gente, temos que entender o seguinte: parabéns ao Ratinho, parabéns ao governo do estado, volta as imagens aí, parabéns aos políticos, parabéns a quem viabilizou esse numerário, mas eu devo lhe dizer que essa construção foi iniciada no governo da Cida Borghetti, correto, coronel? Os projetos eu lembro, porque eu estive acompanhando a governadora, então governadora Cida Borghetti, lá em Guaratuba, do início do projeto, as brigas, porque não queriam, né, fazer a liberação por causa do impacto ambiental, e eu me lembro da preocupação dela com relação a esse projeto, para o início do projeto, né? Então, realmente é uma obra extremamente importante. Parabéns ao governo Ratinho Júnior que colocou, né, que deu continuidade a tudo, continuou trabalhando, né, porque é uma obra extremamente importante para aquela região. E, aliás, não só para aquela região, né, para o Paraná inteiro, né, porque facilita o trânsito, agiliza o trânsito e vai muita gente para o litoral, principalmente no verão. E vem gente de fora também. Nós estamos observando que tem vindo bastante pessoas de outros estados para o Paraná. E isso vai ajudar muito o fluxo ali para o litoral. E é uma obra muito bonita, gigantesca e extremamente importante. Então, parabéns à governadora Cida, né, que teve a preocupação de iniciar isso. E o Ratinho Júnior, que está concluindo aí, né? E pretende fazer uma grande festa e realmente merece uma grande festa, porque é uma obra importante. Eu vou lá. É uma obra extremamente importante. Eu vou lá, vou fazer uma reportagem, vou pessoalmente. Olha, eu quero dizer o seguinte: já sofri muito nesse local, já gastei muito dinheiro, já fiquei até 3 horas em fila ali de balsa. A gente sabe, né? Eu também já fiquei. Já é. Fiquei. Muito importante essa obra. Parabéns você, Cida Borghetti. Também me lembro, foi uma inspiração do deputado Ricardo Barros, que como deputado também ajudou nessa situação. Olha, gente, eu quero chamar agora o nosso apoio cultural e daqui a pouco tem muito mais notícias para você. Lamentavelmente, uma jovem foi morta. O próprio marido, se é que pode chamar de marido. É casado, então é marido, né? Infelizmente. É isso. Felizmente é o marido. Jesus amado. Eu retorno em instantes. Vamos lá. Neste Dia das Mães, surpreenda quem sempre cuidou de você. E o presente perfeito está na Massal Joalheiro. Aqui na Massal Joalheiro, todas as mercadorias em ouro 18.750 está com um desconto de 40%. Venha e confira. Melhor lugar para você comprar sua joia para dar de presente para sua mãe. Para Dia das Mães aqui na Massal Joalheiro, você vai ter relógio Tecno, modelos recentes, para você dar de presente para sua mãe, com preço muito bom, preço especial aqui na Massal Joalheiro. Massal Joalheiro, na Santos Dumont 2507. Comprar no Moli Center é bom demais. Tem preço baixo, variedade e tem muito mais. Moli Center. Moli Center Supermercados, no Shopping Cidade, em Maringá. Faça parte do Moli Clube. Acesse o site molicenter.com.br. Cadastre-se e desfrute dos descontos especiais. Venha fazer suas compras aqui. Moli Center. Bom e barato, do jeito que você gosta. Chegou a hora de realizar o seu sonho da moto nova. Conte com a 365 Motos, uma loja para quem entende de motos. Compra, venda, troca e financia. Além de motos usadas e seminovas, na 365 Motos você conta com motos Honda 0 km. E atenção, na compra de sua moto 0 km, você ganha um emplacamento e tanque cheio. E mais, 3 anos de garantia pela concessionária. Venha para 365 Motos e saia acelerando
chegando. Avenida Américo Belay, 2793 em Maringá. Parcelamos sua moto em até 24 vezes nos cartões. Siga-nos nas redes sociais. 365 Motos. Existe um lugar onde descanso, diversão e natureza se encontram. Bem-vindo à Estância Estrela Iendes. Um espaço perfeito para curtir em família, com parque aquático infantil seguro, cheio de alegria para as crianças. Aqui você também aproveita a fazendinha, o contato com os animais e toda a tranquilidade da natureza. E depois da diversão, saboreie as delícias da nossa lanchonete, feitas com carinho. Tem ainda pedalinho, caiaque e pescaria para completar a experiência. Estância Estrela Iendes, o destino ideal para relaxar e aproveitar cada momento. Olha aí, vamos prosseguindo com a nossa programação. Daqui a pouco, uma jovem de 22 anos perdeu a vida. Me parece que foi premeditado, não é, coronel? Pelo relato, sim, foi Pelo premeditado. relato, foi premeditado. Foi premeditado. Então, ele não tem como dizer, eu estava sob forte emoção. Não dá a impressão de que estava sob forte emoção, porque houve a discussão, pelo que eu entendi, houve uma discussão do casal, ele foi, saiu, voltou um tempo, esperou a mãe e a esposa voltarem do mercado, que elas tinham saído para o mercado, e atirou. Olha, na verdade, basicamente um adolescente, né? 22 anos, acabou de sair da adolescência, anos de idade. jovem, não tem uma discussão que justifique um homicídio, gente, sabe? Nesse caso é feminicídio, mas não há uma discussão, há uma palavra que nessa discussão que justifique isso. E dependendo da ficha dele, daqui 6 anos está aí na rua de novo. Ou menos. Entendeu? Ou menos, né? Ou menos, infelizmente. Infelizmente. Daqui a pouco, essas informações, o Rodrigo Cordeiro está trabalhando na sala de redação para trazer as mais recentes informações a respeito desse detalhe. Mas, enquanto isso, eu quero registrar aqui que de sábado... Gente, o que é isso? De sábado para até às 6 horas da madrugada, agora há pouco, 2 acidentes de moto aí. Foram 46 acidentes envolvendo motos. Isso, na verdade, coronel, é o que é notificado, né? Tem muitos acidentes que não são notificados. Porque às vezes a pessoa está sob efeito de bebida alcoólica, ou às vezes não tem seguro, e aí simplesmente não notifica, levanta e vai embora. Infelizmente. Teve mais um dessa feita na Carlos Correia Borges aqui em Maringá. Alô, Rodrigo Cordeiro, é contigo. Vai lá. Na manhã de ontem, um acidente de grandes proporções acabou mobilizando as equipes de resgate na Avenida Carlos Correia Borges, nas proximidades da Avenida Dr. Luiz Teixeira Mendes. A colisão envolveu um Honda Civic e uma motocicleta CG Titan. O piloto, de 59 anos, ficou gravemente ferido. E segundo as informações que foram apuradas no local, o motociclista sofreu uma queda violenta após o impacto com o Honda Civic. Ele apresentava traumatismo craniano, fratura exposta na região dos pés e uma laceração considerada grave em uma das pernas. Diante da gravidade do quadro do motociclista, as equipes do SAMU que foram acionadas prestaram os primeiros atendimentos à vítima e, devido a essa complexidade dos ferimentos, foi necessário imediatamente a atuação de uma equipe médica avançada no local. Após ser estabilizado, o homem foi encaminhado em estado grave para o Hospital Santa Casa, onde permanece internado sob cuidados médicos. Diante dos relatos das testemunhas, o condutor do Honda Civic trafegava em altíssima velocidade no momento do acidente. Ao menos 3 pessoas que presenciaram a colisão afirmaram que o carro seguia rápido pela via.
Já o motorista do automóvel negou o excesso de velocidade e declarou que estava na pista com a intenção de realizar uma conversão para acessar o outro lado da avenida, momento em que teria ocorrido a batida. Como diz o meu filho Eduardo Santos, é complicada essa situação. Jesus amado. Volta um pouquinho as imagens aí para Coronel. Vai lá. Mais um, hein, Coronel? Não ficou muito bem claro como que aconteceu esse acidente. Se sabemos que foi lateral, se a moto estava do lado dele e ele resolveu fazer a conversão sem sinalizar e sem verificar se tinha veículo ao lado dele, né? Não ficou bem claro como que aconteceu. Mas o fato é o seguinte, as pessoas às vezes fazem conversão sem olhar no retrovisor, sem verificar se vem veículo, e faz de uma vez, porque ele tem que sinalizar com antecedência para que o outro veículo saiba a intenção dele, para que ela também ou reduza a velocidade ou ela possa mudar de faixa também. Então, isso daí, gente, é não saber dirigir. Essa que é a grande verdade. Ou, pelo menos, não usa aquilo que aprendeu no período. E direção defensiva. Lembrar que nós nunca estamos sozinhos na via, nós não somos o dono da via, sempre tem outras pessoas ocupando, e por isso que existe sinalização. Então, se você sinaliza com antecedência antes de fazer a conversão ou fazer a manobra que você pretende, você informa aos outros condutores qual é a sua intenção. E aí, pelo visto, não foi sinalizado, não foi mostrado qual que era a intenção dele, por isso que se dá muito acidente, ocorre muito acidente. E outra coisa, moto, muitas vezes ela fica em pontos cegos do veículo, né? Então você tem que prestar atenção. Você não pode simplesmente fazer a conversão sem sinalizar e nem sinalizar e já fazer a conversão, porque você nunca sabe se tem algum veículo no teu ponto cego. Tá aí a informação. Alô, ô Lucas. Lucas, mostra eu aqui, ó. Uau! Ixi, cara, não, se alguém lá em casa deve estar falando, ele tá ficando doido. Com certeza. A pastora Rita vai falar o que aconteceu. Ô, Lucas, você tem medo de fantasma, Lucas? Responde pra mim aí. Tem? Jesus! Coveiro relatou encontro misterioso com 2 almas. Sabe onde aconteceu? Ele diz que viveu uma experiência em comum. São Jorge do Ivaí. Alô, São Jorge do Ivaí. Vamos para a informação no ar. Segundo o trabalhador, o caso aconteceu há cerca de 7 anos, no final da tarde, enquanto ele se preparava para fechar o cemitério. Ele contou que viu 2 mulheres vestidas de roupas claras próximas ao cruzeiro e, ao se aproximar, não houve resposta. Apenas um gesto indicando saída. Momentos depois, ao retornar ao portão, percebeu que elas haviam desaparecido. Em seguida, relatou ter visto uma espécie de névoa perto de uma árvore, que sumiu rapidamente. Coronel, e ele diz, volta um pouquinho as imagens, que isso acontece com certa constância ali no cemitério. Não ela, mas tem outros casos também. A senhora, como uma mulher de Deus, vivida, o que a senhora diria a respeito disso aí? Alucinações ou não? A mente humana, ela é interessante, a mente, ela prega peça. Se você está preocupado, se você tem um pouco, às vezes está meio estressado, está com medo, você pode imaginar coisas, né? Pode ver coisas. Não estou dizendo que ele está louco, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a nossa mente, ela nos prega peça às vezes, dependendo de como a gente está. Pode ver que se fosse normal, ele estaria vendo todos os dias, né? E viu só, há 7 anos atrás que ele viu. Ele devia estar passando por alguma situação talvez no estresse. Às vezes você nunca voltou rapidamente e teve a sensação de que viu alguém passando, alguém se movimentando? Sim. É isso que acontece. Então a mente humana, ela faz esses registros, ela
ela pode pregar peça e não quer dizer necessariamente nem que ele está louco e nem que, de fato, ele tenha visto alguma coisa. E outra, névoa, às vezes a fumaça, às vezes alguma coisa. Nós não olhamos a nuvens e a nuvem não tem formato de algumas coisas, às vezes? Sempre tem. Então, a fumaça, a neblina, ela também pode fazer formatos. Então, é possível que em razão da própria mente humana, né, você, e aquilo que está dentro da tua mente, você acaba imaginando algumas coisas, vendo algumas coisas que não é real, é só que a mente projetou. Feriado complicado, morte nas estradas. Em Paysandu tivemos um atropelamento. Rodrigo Cordeiro, da sala de redação, tem as informações aqui no programa Bom Dia Maringá. Vai lá, Lucas. Tá aí, então, mais uma informação, tá? Um grande abraço. Tá no ar, vai lá. Então, é para a gente comentar, né, Coronel? No município de Paysandu, olha, homem morre atropelado. A informação que nós temos é que foi na madrugada e nós estamos preparando mais notícias ainda a respeito disso, mais detalhes daqui a pouco na programação, tá? Tá aí as imagens do André Almenara. Alô, André, grande abraço. Ele está naturalmente conosco. Onde tiver notícias, o André também manda para a gente. Daqui a pouco, Coronel, daqui a pouco a gente recebe mais informação, mas caso grave, né? Aparentemente foi na rodovia, eu lembrar que na rodovia, é você verdade. Passando à noite, local escuro, às vezes você está com roupa escura e você não aguarda os veículos passarem, gente, é risco na certa, é isso, infelizmente acaba virando estatística, porque é só esperar 1 minutinho, 2 minutinhos, você viu o farol, você não tem noção a velocidade que a pessoa vem e você resolve atravessar, pode acontecer, você pode ser colhido e infelizmente pode virar óbito numa situação dessa. Então vai atravessar a rodovia, aguarde os veículos passar, tenha paciência, tenha um pouquinho de paciência, porque é a sua vida que vai estar em risco. Tá ok. Então daqui a pouco mais informações a respeito. Água com gás emagrece? Será que emagrece? Nós temos informação que ela pode até contribuir de forma discreta no controle do peso, mas especialistas, eles alertam que o efeito é limitado, não substitui hábitos saudáveis. Nós temos informações no programa Bom Dia Maringá. Vai lá. Estudos indicam que a água gaseificada pode aumentar levemente a sensação de saciedade e influenciar o metabolismo da glicose, o que ajudaria, em pequena escala, no controle do apetite. No entanto, análises científicas apontam que esse impacto é insuficiente para promover emagrecimento significativo. Pesquisas ainda investigam os mecanismos envolvidos, mas não há comprovação robusta em humanos. Além disso, o consumo em excesso pode causar desconfortos como gases, inchaço e agravamento de problemas digestivos. Olha, nós temos aí mais informações a respeito dessa tragédia em Paysandu. Daqui a pouco eu vou passar para você, tá bom? A água com gás pode ser uma aliada pontual desde que consumida com moderação e dentro de um estilo mais saudável. A senhora gosta de água com gás? Não gosto. Eu acho que... A pastora Rita também não gosta. Se você for usar ali, ó, eu acho que é mais maléfico do que benéfico pela própria reportagem. Então tem que tomar cuidado com a água com gás. E agora nós vamos prosseguindo com a programação. Alô, alô, cidade de Floresta. Bom dia, Alde. O prefeitão estava dando uma olhada aí. Ex-prefeito está assistindo a nossa programação. Alô, Simone Martini, município de Sarandi. Um grande abraço. A Helga e o Milton Martini também assistindo a nossa programação. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe mesmo. E atenção, Rodrigo Cordeiro, agora a informação
a respeito de Mandaguaçu, feminicídio em Mandaguaçu. Nós temos as informações no programa Bom Dia Maringá. Alô, alô, meu caro Lucas, pode colocar no ar, vai lá. Uma tragédia aconteceu na cidade de Mandaguaçu. Um feminicídio. Uma jovem de 22 anos acabou sendo morta pelo próprio marido, segundo as primeiras informações que foram colhidas no momento. No final da tarde de ontem, para o começo da noite, essa moça acabou sendo atingida com um tiro na cabeça. Este fato aconteceu no bairro Ana Lígia, em Mandaguaçu. Estava toda a família reunida em um almoço, quando, de repente, segundo as informações que foram colhidas pela Polícia Militar no local, houve um bate-boca, uma discussão, uma confusão. Depois deste bate-boca, o marido da jovem acabou saindo do local. A sogra e a filha saíram também, foram até um supermercado da região. E quando elas voltaram para casa, o marido, o homem, estava aguardando as duas. Mas que imediatamente ele sacou uma arma de fogo e acabou dando alguns disparos contra a sogra. Ele queria atirar contra a sogra, mas acabou errando os seus tiros. Neste momento, ele acabou apontando para a sua esposa e acabou acertando um tiro na cabeça. A jovem morreu no local. As equipes da Polícia Militar e também o SAMU estiveram rapidamente no local, mas infelizmente só puderam estar constatando a morte da moça. E depois de atirar e matar a própria esposa, evadiu-se do local. A polícia está na captura deste suspeito de feminicídio na cidade de Mandaguaçu. E como, claro, ele já foi identificado, a polícia segue as investigações também para saber qual foi a motivação para que ele pudesse tirar a vida da própria esposa. Aí você viu a informação. Ô, coronel, nós temos notícia importante a respeito dos preços dos combustíveis. Pode contar para a gente? Nós fazemos o levantamento toda sexta-feira, né? E essa última sexta-feira nós observamos um pequeno recuo dos valores. Em forma geral, de 2 a 8 centavos, mas o diesel, no diesel S500, chegou a haver um recuo de 27 centavos, Ismael. E 8 centavos no S10. Então, houve um pequeno recuo, houve um recuo também no valor do barril, né, que tinha ultrapassado a $110 e agora recuou para $95. Esperamos que, com essa prorrogação aí da trégua que o Trump anunciou ontem, que continue recuando e estabilize os valores, porque isso reflete nos valores do frete, né? Já está refletindo nos valores do frete. E isso encarece as mercadorias de uma forma geral, já que o Brasil, o frete é feito tudo por caminhões e basicamente no diesel. Tá. Eu vou voltar agora. Volta-se mais para mim, Lucas. O Lucas, ele é bem rápido. Esse acidente de Paysandu, eu tenho mais informações. Daqui a pouco eu vou para o feminicídio de novo. Acidente de Paysandu. O veículo estava indo sentido Água Boa, Cianorte. O pedestre passou na frente dele, não sabe se ele estava bêbado, se ele não viu, o que foi que aconteceu. O veículo atropelou o pedestre. E sabe o que é que aconteceu? Ele foi jogado do outro lado da pista, coronel, e atingiu uma moto. A pessoa ia passando com uma motoneta. Então, além da morte do transeunte, tivemos também uma outra pessoa ferida. Jesus amado. Tem hora que o Eduardo fala desse jeito, a bruxa está solta. A quantidade de acidentes e mortes muito grande no Paraná. Amanhã
Eu trago mais detalhes, inclusive a respeito desse feriadão. Ficou complicadíssima a situação. O que mais mata é a velocidade, o álcool? O que mais mata, Coronel? Na verdade, isso é um conjunto. Mas hoje eu diria que é a distração. Você observou como que as pessoas estão distraídas no volante, atravessando rua, vendo o celular? Então, a distração hoje, parece que as pessoas elas estão desligadas. Elas estão fazendo as coisas no automático, elas não estão observando a sua volta. Antes a gente sempre tinha aquela recomendação dos pais, olha para a direita, olha para a esquerda, olha de novo para a direita para ter certeza que não vem carro. Hoje as pessoas simplesmente entram na pista como se fosse viável que um veículo que vem a 80 por hora, como que é ali nesse trajeto, ela consiga parar e frear o veículo em cima de você quando ela vê. Então, pode ver pelo impacto, o corpo foi lançado, né? A pessoa foi lançada e atingiu um outro veículo do outro lado. Ou seja, ele não estava menos de 80 por hora, esse veículo. Com certeza. Né? E você não tem à noite como calcular pelo farol a velocidade que o carro está vindo, né? Durante o dia você está vendo, você consegue calcular. À noite, só pelo farol, você não consegue. Então, as pessoas são distraídas. Se ela entrou na pista, igual aquele outro senhor entrou, que nós vimos do acidente anterior com moto, né? Que pegou o senhorzinho que lançou ele no chão. Se ele está distraído daquele jeito, e veja, o veículo, quando vê em cima dele, não consegue frear. Ele precisa de um espaço para frenagem, né, para que ele consiga parar o veículo. Não consegue. E às vezes nem viu, quando já bateu pelo visto ali, ó, provavelmente deve ter batido, nem tem enxergado ele. É possível, se ele tiver com roupa escura, ali o local é escuro, se a pessoa tiver de roupa escura, nem vai enxergar ele, não vai conseguir vê-lo. Então, do jeito que veio, talvez nem tenha freado, por isso que ele foi lançado para o outro lado. Segundo informações, nem não freou porque não enxergou, porque provavelmente não deve ter visto ele. Ô Lucas, vamos voltar ao feminicídio, então? Que situação terrível. Eu fiz uma pergunta para a Coronel, pode colocar as imagens assim que puder. 22 anos, parece que foi premeditado. Ele esteve no local, foi buscar a arma, parece que foi assim, voltou e acabou com a vida da moça. 22 anos, praticamente nem começando a viver, não é, Coronel? Que triste. Até muito cedo para casar, né? 22 anos, ainda é muito jovem para casar, mas estava até para o casamento é jovem. Até para o casamento. Hoje é muito jovem. Antigamente era uma outra realidade, né? Mas hoje é muito jovem. Mas eu entendo que foi premeditado, porque ele discutiu, saiu, voltou, esperou elas retornarem do mercado, né, e atirou. Ou seja, ele teve um tempo para esfriar a cabeça, mas não quis esfriar a cabeça. Ainda que seja lá o que aconteceu, que foi dito nessa discussão, ele poderia ter esfriado a cabeça. Ele teve tempo para isso. Teve tempo, mas mesmo assim ele continuou no intento, aparentemente, de matar a sogra e acabou matando a esposa. Meu Deus. A gente retorna amanhã, tá? Muito obrigado. Deixa eu dar 2 avisozinhos aqui. Alô Araújo, grande abraço. Joaquim e Manuel no Clube do Vovô. Muito em breve, tá certo? Exposição Feira Agropecuária de Maringá. Nós estaremos atentos aos preços. E a diretora do Procon também. Olha para ela para você ver, ó. Você está entendendo? Nós já tivemos dá uma olhada para ela. Nós já estivemos conversando com o presidente, com o Pinto. Né, Henrique Pinto. O Pinto. E ele já, é gente boa. Ele já anunciou, né, que os valores serão mais baixos e nós estamos contando com isso mesmo e acreditamos que vai haver um grande movimento e as famílias que têm menos condições vai poder levar seus filhos, né, e poder pagar seus refrigerantes, suas pipocas, seus doces lá tranquilamente. Tá. E lá no Malu vai ter festa também, viu? Grande abraço, Cimei Menegassi. Gente, Deus abençoe a todos e a todas em nome de Jesus e que os anjos do Senhor estejam convosco. Tchau! Programa Bom Dia Maringá.